Por que Revolução do Pouquinho? Qual foi o incômodo? Como nasceu isso? Conta Boa. pra gente. Como que surgiu a ideia do livro? A verdade, eu acho que o livro veio depois de várias outras coisas, né? Imagino eu, mas que Sim. acabou, vamos virar um livro. Mas por que Revolução do Pouquinho? E qual foi o incômodo que fez Tem nascer isso? vários, tem praticamente duas situações que justificam esse nome, tá? A primeira é que o próprio livro foi construído aos pouquinhos. Ele foi construído a partir de textos que eu produzia semanalmente. Na época, eu estou falando aí entre 2005 e 2008, 2011 mais ou menos ali, foi praticamente a grande massa de textos que tem na Revolução do Pouquinho, foram artigos que eu produzia semanalmente e que publicava em jornais aqui da cidade, publicava também em outros periódicos por aí, jornais impressos, né? É bom frisar isso, né? Porque o bom de você escrever para um jornal impresso é que, apesar que tá começando a entrar em escassez de jornal impresso, né? Até esses que eu escrevia já é tudo digital agora. Mas o bom do jornal impresso é que você tinha um compromisso que você não podia deixar para lá, né? Sexta-feira o editor ligava e falava: Olha, e aí, já mandou o seu artigo? Porque o Vai jornal não vai sair, sair não em vai branco, sair com o espaço em branco não ali, vai né? sair espaço em branco, né, cara? Impossível. Ou então, em algum outro momento que falhou no envio, o cara repete uma publicação antiga, mas fica muito feio, fica muito feio. Então, o bom do jornal impresso é que a gente se obrigava, né, a pensar dentro de um espaço específico de tamanho. Eram 2.200 caracteres com espaço, não era nem mais nem menos, você tinha que pensar e conseguir trazer essa ideia dentro de 2.200 caracteres, e ao mesmo tempo essa obrigatoriedade, essa regularidade de publicar semanalmente. Bom, isso é a parte, vamos chamar assim, processual, tá? Mas a revolução do pouquinho mesmo, ela vem, conceitualmente falando, vem de um processo próprio, um processo que eu praticamente me impus, de transformação de comportamento, tá? Porque, vamos combinar, o Márcio até me conheceu nessa época, eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso. Eu, nos momentos em que eu tive ali a oportunidade de liderar equipes há 15, 20 anos atrás aí, eu era aquele líder daquele jeito, sabe? Aquele jeito que não poupava, né? Passava o trator em cima, né? Simplesmente não tinha o menor apreço, assim, né? Entendia que o resultado acima de qualquer coisa era o que deveria se justificar e não importasse o quanto de choro e ranger de dentes que tivesse pelos corredores para que se atingisse esse resultado. Eu falo isso Não sem nenhum importava as problema. madrugadas, né? Então assim, né? Então, muita gente, muito choro e ranger de dentes, cara, sabe? Então, e aí, mas uma coisa que eu percebia também, mas assim, isso era de certa forma modelado, e aí o Márcio pode até me ajudar a validar isso, né? Porque a gente vem de uma geração formada ali praticamente nos anos 90, né? Anos 80, 88, 90, ali foi praticamente a nossa formação acadêmica, vai até 95, 96. Acredito que todos aqui sejam mais ou menos dessa geração e muitos que vamos assistir também vão se identificar. E naquela época, a gente observava as lideranças que havia, principalmente no mundo da comunicação, e não raro eram as histórias, né, de lideranças extremamente tóxicas, lideranças Sim. extremamente assediadoras, de moral, enfim, fora Era o outros tantos. padrão, né? Era o padrão, né? Era aquele cara que era um gênio, porém era uma genialidade que era extraída a machadadas da equipe, era uma coisa muito crítica. E muita gente acabou se modelando enquanto liderança, observando essas lideranças, né, que nos precederam, e aquela coisa, bom, é assim então que a gente fica bom nessa área, é assim que a gente fica famoso, que a gente se torna bem-sucedido nessa área, e aí tendia a repetir esse modelo. Para nossa tristeza, né, Márcio, isso continua no mundo da comunicação, né? Até pesquisas aí encabeçadas por colegas nossos aí da época, o Ken O Fujioka, Ken pelo e grupo de outros aí. planejamento e tal. Tem a pesquisa sobre assédio que soltaram aí, cara, fazendo, sei lá, 5 anos, 4 anos, né? Que mostra que ainda dentro do mundo das empresas de comunicação, essa questão do assédio, da cultura organizacional pautada naquele excesso, naquela coisa over sobre as pessoas, ainda permanece em muitos lugares. Então, pessoas mudaram, mas infelizmente muito da cultura não mudou. E eu posso ter, assim,
falar com humildade, né, que eu sou uma dessas pessoas que conseguiu se perceber embarcando por um caminho equivocado, que me levou a algumas quedas do meu próprio pedestal de ego, e que acabaram aí me fazendo quedas dolorosas, né, que me fizeram perceber que eu precisaria construir um novo comportamento, uma nova visão, um novo olhar acerca de gestão de pessoas, de equipe, né, de resultados construídos a partir muito mais pela liderança sobre a qual há respeito, não sobre aquela liderança pela qual se tem medo, pela qual se tem pavor, né? E assim, então ali começou, depois de uma grande queda, né, que eu tive assim, que eu me percebi completamente em queda livre, e aí você percebe se aquele modelo está te trazendo sustentabilidade, quando você cai enquanto liderança e não há ninguém para te ajudar. Ninguém está ali para te sustentar, para te apoiar, para te ajudar a se reerguer, ou seja, você cai literalmente sozinho. Então, não raro hoje, Thiago, quando eu começo algum programa de treinamento com liderança, né, eu entro nessa questão em algum momento com as lideranças ali. A questão do ego e o quanto que isso está te fazendo, está te permitindo construir uma liderança pela qual as pessoas têm respeito, admiração, apreço, uma influência positiva, ou aquelas que estão apenas ali te tolerando por uma questão de sobrevivência. Infelizmente, isso é a realidade de muita gente, né? E aí eu faço a seguinte pergunta: e aí, meu amigo, se você caísse hoje, quem estaria lá para te ajudar a se reerguer, né? Se ninguém estiver lá, é porque talvez o caminho de liderança que você pegou não esteja sendo um caminho produtivo, um caminho que vá desenvolver as pessoas. As pessoas estão te tolerando, não estão te admirando, muito menos sendo bem influenciados por você. Então, isso me fez, essa construção de comportamento, aí chegando no gancho, especificamente no cerne da resposta, né? Eu sabia que eu tinha que mudar, mas ao mesmo tempo eu tinha consciência que não seria uma mudança de uma virada de chave, né? Ali era apenas uma visão de mudança, era preciso construir toda uma nova reputação a partir de um estudo dedicado sobre atitudes, sobre comportamento, sobre influenciação humana, e isso não é algo, Thiago, que você não é um elevador que você sobe, né? Você aperta um botão, sobe o elevador. Não, é uma escadaria, cara. É uma escadaria. O comportamento é um prédio que você sobe pelas escadas. Assim como o mau comportamento, quando você quer se livrar dele, ele também é um prédio que você precisa descer pelas escadas. Não existe elevador nessa história. Não existe se jogar pela janela para acelerar o processo. Então, esse descer ou subir pela escada implica no quê? Num processo de autoconhecimento muito grande. Entender quais são as suas vulnerabilidades, quais são os seus pontos cegos, um processo de humildade, acima de tudo, de perceber que sim, erramos, todo mundo está sujeito ao erro, todo mundo está sujeito aí a pegar caminhos equivocados, mas o que a gente faz com o resultado desses erros e com o próprio erro em si é o que talvez nos defina como uma pessoa dedicada a se desenvolver e a criar um impacto melhor a partir das suas ações. Errar, todo mundo erra. O que nós fazemos com o erro é o que nos define, né? A forma como nós lidamos com o erro e com o impacto dos nossos erros é o que talvez defina o nosso caráter e os valores que norteiam as nossas atitudes. Então eu sabia que eu precisava mudar, mas não seria um processo de um dia para o outro. Vamos imaginar a seguinte cena. Até ontem eu estava distribuindo gritaria, saraivada ali de impropério para todo mundo, né? Aquele assédio, aquela coisa sempre jocosa, sempre assediadora, barra pesada, tal. Aí no dia seguinte eu chego falando, olha, eu mudei, sou uma pessoa nova. Aí eu chego trazendo bombons, afagos, abraços. Cara, as pessoas que recebem isso já te olham e falam, o que está acontecendo? O que esse cara está fazendo? O cara tá assoprando porque vai bater mais Porque ele forte daqui a pouco. quer, trouxe presentinho porque vai sobrar alguma coisa aqui. Ele tá alisando, se o cara tá adoçando é porque vem porrada por aí. Então, isso implicou também, gente, não implicou assim a consciência da derrota, de que naquele ambiente onde eu já havia acabado com o ambiente, eu não conseguiria fazer mais nada. Eu tinha que reconhecer minha derrota, sair daquele ambiente e tentar recomeçar numa nova consciência em outros lugares.
né? Porque chega uma hora que o estrago é tão grande que não há tempo hábil para você tentar convencer pessoas que você machucou, que você magoou, que você eventualmente ali acabou prejudicando de uma forma ou de outra, tentar convencê-las de que eu vou ser... Às vezes não dá, você tem que reconhecer a derrota, que ali você perdeu, e ali você vai ter que arcar com a vergonha daquele processo que você mesmo infligiu, assumir as consequências, pedir desculpa o máximo que der, porque as pessoas têm todo o direito de aceitar ou não, diante de tantas, às vezes, os danos que se acabou criando, e dar alguns passos para trás, sair, procurar, recomeçar em outro lugar, num novo nível de consciência. Então, a Revolução do Pouquinho, de certa forma, representa esse processo de construção de uma nova realidade comportamental a partir de uma visão de mudança, uma decisão e ação num segundo momento, e principalmente o compromisso da regularidade. O terceiro passo, que é aquele contínuo, é aquele que você precisa... É o que eu brinco na palestra, é a maçã que você tem que comer todos os dias, né? É a atividade física que você tem que ter uma regularidade para que haja uma curva de resultado que se consolide, que se torne sustentável e, por fim, exponencial. Então...